Paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. Afinal de contas, acredito que você, tanto quanto eu, ama fazer isso. E hoje, interessante que eu passei boa parte do meu tempo dedicada às coisas do Senhor. E passou uma pergunta pela minha cabeça, porque eu já fui muito questionada sobre isso. Por que você acredita na Bíblia? Por que você acredita que esse livro, ele é verdadeiro? Por que você acredita que esse livro é diferente dos demais? O que te faz acreditar que essa história contada acerca de Jesus é real? O que te faz acreditar que essa forma que foi contada acerca de Jesus é a correta e não essas tantas outras que nós ouvimos por aí, nesses livros e evangelhos apócrifos que aparecem hora ou outra, vez ou outra por aí, que não estão na Bíblia evangélica e que muitos fazem questão de jogar isso na nossa cara. Por que a Bíblia evangélica é diferente das demais? Será que a nossa é diferente das demais ou as outras aqui são diferentes, né? Por quê? Por que você acredita? E eu fiquei me perguntando hoje isso diante de tantas anotações que eu vim fazendo durante toda a minha vida de conversão. Eu tenho tantas Bíblias aqui na minha casa, tantas, e eu me peguei hoje fazendo essa pergunta: para que tantas? Por que eu tenho tantas? Por que de tanto em tanto tempo eu faço tantas anotações na Bíblia, e aí eu compro outra para anotar e anotar? Por quê? O que te fez acreditar? O que te fez achar que esses relatos são verdadeiros? Será que é mesmo? Será que é assim? Como você tem certeza? Você viu? Você estava lá? Porque as pessoas têm esse hábito, né? De achar que só é verdade aquilo que elas veem. Só é verdade aquilo que elas testemunharam com os seus olhos. E afinal de contas, o que é que Jesus deixou como construção ou como edificação para que realmente testemunhasse sua passagem aqui? E ele não deixou nada. Jesus não edificou nada que aos olhos dos homens tivesse valor. Porque tudo o que ele edificou foi para o lado de dentro. Todas as lições, tudo aquilo de valor que ele deixou foi para o lado de dentro. Tudo aquilo que ele construiu foi de valor interno. Então, realmente, tem algumas perguntas que me fazem que eu fico até mesmo procurando, escolhendo palavras, porque as pessoas elas estão sempre querendo respostas palpáveis. E aí, hoje eu falei: não, Deus, eu quero registrar a minha resposta. Eu quero registrar a minha resposta porque, afinal de contas, a palavra, a escritura, são 1500 anos, até um pouco mais, onde homens inspirados pelo Senhor, experimentando a revelação da tua palavra em diversos lugares do mundo, em diversos tempos do mundo, com diversas culturas, receberam algo do Senhor. Receberam uma revelação do Senhor, receberam uma experiência do Senhor que fala sobre uma mesma pessoa, que fala sobre algo que viria a acontecer, que deságua, que desemboca no mesmo lugar e que foi consumada na pessoa de Jesus Cristo. E que isso não está jogado ao léu, isso não está jogado no vento, isso tinha um propósito.
Isso tinha um desígnio do Senhor. Isso tinha um plano do Senhor. E isso precisa ser registrado. Isso precisa ser dito. Para que as pessoas, quando perguntem pra gente, será que é verdade? Isso é escrito por homens. Sim, ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, que tiveram experiências com Deus e que registraram a experiência que tiveram com Deus. Que registraram algo que viram, que ouviram ou que testemunharam diante de Deus. Que tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho de alguém ou que em si mesmo vivenciaram algo com Deus. Então, é importante a gente frisar que a palavra é algo que nós precisamos dar, sim, total importância e ponderar aquilo que Deus falou em épocas diferentes, em lugares diferentes, para pessoas diferentes, mas com um só sentido, de despertar no homem a fé em Deus, a fé nas pessoas e a fé de que Deus queria, na pessoa de Jesus, transformar a realidade dos homens, trazendo paz sobre a terra, trazendo salvação para a humanidade, pois Jesus é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e Ele é o Salvador da humanidade. Por isso, com o meu coração transbordando de toda a alegria do mundo, eu quero te dizer que a Bíblia é a boca de Deus na terra, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que deu aos homens para registrar os feitos dele, através de servos escolhidos. E que aquilo que foi compilado na Bíblia é aquilo que de forma incontestável tem procedência divina, que tem a intervenção divina e que foi cientificamente de forma incontestável, porque não é algo que foi simplesmente escolhido e lançado ao vento, não. Os arqueólogos foi tudo estudado, confrontado com as datas, confrontado com as argumentações, confrontado se tinha sentido teológico. E aí sim, foi compilado. Aquilo que está fora, que até mesmo as assinaturas são divergentes, as histórias não faz parte daquilo que repetidamente é contado, ficou de fora, apócrifo. E a assinatura até mesmo ou não tem ou é duvidosa. Amém? Então agora vamos lá, vamos entender o que Jesus tem para dizer para mim e para você hoje. E ele vem para se revelar. Ele vem para se revelar ao coração dos homens. E nós sabemos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contém essa narrativa. Contém essa narrativa da vida, das experiências daqueles discípulos com Jesus, né? Sabemos que 2 deles com experiências oculares e 2 deles que tiveram a experiência de ouvir o testemunho de outros 2 que andaram de forma mais próxima. 2 deles testemunhas oculares. Quem? Mateus e João. E os outros 2 que andaram mais próximos, que foi Marcos, que andou com Pedro, né? E Lucas, que foi amigo de ministério de Paulo. Então, ele registrou, provavelmente, muito daquilo que Paulo lhe contou e muito daquilo que ele leu acerca do ministério de Jesus. Então, Lucas e Marcos, eles não andaram junto com Jesus, mas eles andaram junto com Pedro e com Paulo. Por isso que os evangelhos foram escritos por eles e com total proeminência,
porque eles andaram no mesmo tempo de ministério junto com Pedro e com Paulo, e por isso com total significado. E esses 4 evangelhos são aqueles que falam da vida, da narrativa, das palavras, contam as experiências mais significativas do ministério de Jesus Cristo. Por isso que eles é dado toda a proeminência quando a gente está falando exatamente do que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério. Então, talvez quando eu não conheço Jesus ainda, pela minha experiência pessoal, pela minha experiência de toque, de ouvi-lo, de sentir a sua visitação no meu cotidiano, porque isso é algo que se desenvolve através da conversão do meu devocional, de algo que eu vou tendo experiências diárias. Eu conheço Jesus através da leitura dos evangelhos. Eu conheço Jesus através das experiências de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o registro significativo deles é muito importante na vida daqueles que estão tendo um primeiro contato. Por isso que eu sempre friso, leia primeiro o Novo Testamento e primeiro ainda os 4 evangelhos. Depois você vai fazer as outras leituras. Mas esse significativo imperiosamente. Por quê? Porque vai despertar o desejo e vai aflorar a figura de Jesus na sua vida. E aí vem a pergunta: será que é? Será que fala de Jesus mesmo? Será que é verdade ou será que é uma ideologia? Será que fala? Será que é real? Ou será que está falando de uma figura que a gente projetou e idealizou? Será que é? Ou será que é a figura do amor perfeito que a gente gostaria que existisse? Irmãos, você acha que é possível uma mente construir uma figura como a de Jesus? Você acha que é possível uma mente desenvolver uma figura como a de Jesus? Alguém comum, um ser humano, seria capaz de criar uma pessoa como Jesus? Mas nem que a gente quisesse. Se fosse possível, essa pessoa já seria Deus, porque é perfeito. E nós não somos capazes de criar, de imaginar, de transformar, né? Através de nós, uma pessoa perfeita como Jesus. Em suas falas, em suas ações, no seu temperamento. Nós não somos capazes. Então, através do próprio agir, do proceder de Jesus, e você vê que ele é repetitivo em todos os evangelhos, e aí você fala, lógico, tá na Bíblia, mas eles não foram escritos da mesma época. Não foram. Um foi escrito em 50 e pouco depois de Cristo, o outro foi em 60, e você vê que foram em décadas diferentes. É impossível que eles possam ter sido réplicas um do outro. Até a forma de falar é diferente. Um era pescador, o outro era médico, até a linguagem é diferente. Então, você percebe que eles estavam falando no seu ponto de vista acerca de um homem Deus e que tinha lá as suas características tão fortes. Não havia uma mente capaz de criar uma pessoa tão perfeita como Jesus. Então eu te digo, sim, Jesus existiu. Sim, Jesus andou na terra. Sim, mataram Jesus. Sim, crucificaram Jesus. Sim, Jesus ressuscitou. Sim, ele apareceu depois de ressurreto. E eu quero te dizer algo agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 15. E aí vem o apóstolo Paulo, que eu particularmente o admiro muito, 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 muito. Porque ele, gente, ainda mais preso, quando ele estava preso em Roma, já na véspera da sua morte, assim, próximo da sua morte, foi a época que ele mais produziu para o Senhor. Era uma carta atrás da outra que ele escrevia e contribuiu demais para o crescimento do evangelho. Demais. Sabe, a pessoa que tá para morrer, ela fala assim, eu vou morrer mesmo. 2 anos encarcerado.
Jesus me abandonou aqui, chega. Não, não, ele falou o quê? Eu vou combater esse combate até o final. Eu vou ganhar almas para o Senhor e eles não vão calar a minha voz. Eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel. Aleluia. E ele estava ali no gás. E eu falei, meu Deus, eu quero ser como esse homem, Pai. Mas é duro pagar o preço que ele pagou. A gente só quer colher os frutos, né? Semear a semente e empurrar o arado, ninguém quer. O apóstolo Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eu preguei domingo sobre esse evangelho. O qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vocês estão perseverando na palavra que vocês receberam? Vocês estão crendo nela da forma que vocês receberam quando ela foi anunciada? Isso quer dizer o quê? No mesmo fervor, na mesma energia, no mesmo calor, ou já estão cheios de interrogação? Ah, mas será? Será que era assim mesmo? Ah, mas... A menos que creram em vão, porque começa, né? Começa a esfriar e falar, ah, não sei. Ah, mas será que era assim? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele fala assim, olha, eu falei para vocês da forma que eu recebi da parte do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por que ele fala segundo as Escrituras? Porque ele diz, ele faz uma menção do que estava escrito lá em Salmos e em Isaías, que isso aconteceria, que seria enviado um cordeiro, que o cordeiro nasceria primeiro, né? Isaías capítulo 7 fala, né, que nasceria da virgem e que ele seria entregue pelos nossos pecados. Salmos e Isaías fala isso, e ele faz menção das Escrituras porque ele não quer se apartar, ele não quer se divorciar daquilo que eles sempre tinham sido ensinados, mas ele quer falar, ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento, ele veio para consumar, ele veio para cumprir, ele veio não para se divorciar, não para abolir, mas ele veio para cumprir, ele veio porque ele é a perfeição, ele é a encarnação, ele é o verbo. E aí ele diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus, segundo as Escrituras, ele é a verdade. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Irmãos, não tem como Jesus ter sido inventado por ninguém. Não tem como a Bíblia ser um livro de invenção, e nem como a Bíblia ser um livro de autoajuda, e nem como a Bíblia ser um livro romantizado, ou como a Bíblia ser um livro qualquer. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Jesus é o Cristo. Ele foi ressuscitado pelo Senhor Deus. Ele vivo está. Ele foi visto por todos os seus discípulos e por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Registro do próprio apóstolo Paulo. Sabe? Em ocasiões diferentes. Então, comeu, bebeu com essas pessoas, esteve com eles, andou com eles. Qual é
há dúvida ainda. Ainda tem pessoas que questionam a veracidade disso, que questionam ainda. Sabe qual é o problema? É que as pessoas, e esses ainda, tantos aqui, 500 que viram Jesus, não estavam dispostos a entregar as suas vidas para confirmar esta verdade. Não estavam dispostos a ir até as últimas consequências para dizer: eu o vi, ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade. Mas existem uns outros tantos, inclusive os apóstolos, inclusive outros que vieram depois desse tempo, que estavam dispostos a entregar a sua vida por amor de Cristo. Que entregaram, inclusive, a sua vida por amor de Cristo. E que disseram: eu não me calarei. Eu não negarei essa verdade. Eu não negarei a verdade de que Ele é o meu Senhor. De que Ele morreu. De que Ele ressuscitou por amor de mim. E Ele está vivo. Ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Ele é a verdade. Ele é a ressurreição e a vida. E por causa desses, o Evangelho chegou até aqui, o Evangelho chegou até você, chegou até mim. E por nossa causa, se nós não nos calarmos, o Evangelho chegará até os confins da terra. Ou nós seremos os que se calam, ou nós seremos aqueles, como Pedro, como Paulo, como João, que darão as suas vidas por amor a Cristo, que darão as suas vidas por amor ao Evangelho e que não se calarão, mas dirão: Ele é o meu Senhor, Ele é Jesus, o Filho de Deus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Alguns vão se calar e vão ter medo, e vão ter vergonha, e vão ter dúvidas. Outros vão ter fé e vão confessá-lo diante de Deus, diante dos homens, diante das autoridades, mesmo que isso lhe custe a vida. Tudo na vida é fé. Quando você vai no médico e ele te dá um tratamento para fazer, você tem que ter fé. Senão você não faz o tratamento. Você desconfia, você fala: eu não sei se isso aí vai dar certo. E você não toma o remédio. Mas se você tiver fé e confiar no estudo daquele médico, você vai tomar o remédio, você vai confiar naquilo ali. Quando você vai viajar, você entra dentro daquele avião, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que aquele piloto é bom e sabe o que ele está fazendo. Você tem que ter fé na engenharia daquele avião e saber que ele vai sair do chão e não vai te matar. Quando você está andando na estrada a 110 km por hora, você tem que ter fé. Fé que a pessoa que está vindo na outra mão de direção vai passar 110 km por hora e não vai invadir a outra faixa e te matar. Tudo na vida é uma questão de fé. E você toma as decisões diariamente, crendo. Não só em você, mas na outra pessoa também. Por que é que você não tem fé na Bíblia e na palavra de Deus e em Jesus Cristo? A decisão é sua também. A gente acha que só em Deus e em Jesus é que a gente precisa ter fé. Mas você tem que ter uma decisão de fé em coisas pequenas, naquilo que você vai comer, na roupa que você vai vestir, em tudo. Você toma decisões em fé. A decisão é sua. A decisão é sua. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu vou impossibilitar as pessoas de negar Jesus, porque eu creio nele. E a minha vida vai ser uma declaração, até o meu último suspiro, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é a verdade e a vida, que ele é o Verbo que se fez carne, que andou entre os homens, que nos amou tanto, que entregou a sua vida por amor da nossa. E você? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha?
A Bíblia para mim é a verdade. Ela é o caminho. Ela é o mapa que me leva de volta para casa. Sempre digo isso na igreja. Ela é o meu mapa que me leva de volta para casa. E eu estou indo. Todo dia eu estou indo um pouquinho. Estou caminhando uma milha. Espero que você venha junto comigo. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um término de semana na graça de Deus. Se foi bênção para você, curta aqui o vídeo. Deixe o seu comentário. Principalmente compartilhe com alguém. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. No nome de Jesus.